Aplicação. Comunhão, capítulo 4. Qual a nossa reação quando ouvimos falar no nome de Jesus? Ficamos maravilhados e gritamos como Bartimeu ou ficamos indiferentes? Não deixe esfriar o seu primeiro amor por Jesus. Ele sempre tem um tempo para nos chamar e nos perguntar: o que queres que eu te faça? Não se prenda à capa da indiferença, da rotina e da religiosidade. Lance-a fora e corra para os braços de Jesus, assim como fez Bartimeu. Manter nossa comunhão com Jesus em alto nível é fundamental para continuarmos nossa missão de testemunharmos o Evangelho de Cristo. 3 passos para essa comunhão, para que sempre fique firme. Primeiro, leitura da Palavra de Deus. Tarefa: colocar em seu coração a meta de ler a Bíblia inteira em um ano. Tempo de execução: 15 minutos, média de 3 capítulos por dia. Obediência: prova de amor a Jesus. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. João 14:15. O lugar de guardar a palavra não é em uma estante ou em cima de uma mesa. Para guardar no coração e na mente, precisamos, no mínimo, ler a palavra todos os dias. O maravilhoso Espírito Santo nos ajudará a absorver a palavra. E Ele mesmo inspirou o que foi escrito para a nossa edificação. Vós já estáis limpos por causa da palavra que vos tenho falado. João 15:3. O contato com a leitura da palavra gera a limpeza no coração e na mente. Criando esse hábito de leitura, estaremos moldando a nossa mente para pensar como Cristo e alcançar a estatura de servo, de varão perfeito. Sequência de capítulos. Plano de leitura bíblica anual. Aqui para frente está relatado, diariamente todos os capítulos e versículos que deverão ser lidos diariamente. Começando ali de Gênesis até Apocalipse. Passo 2. Somos salvos para servir. Somos salvos com um propósito na terra, que é servir ao reino de Deus. Precisamos ser ativos na igreja que congregamos, conforme Jesus nos ensinou. João 13:14 diz: Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Jesus alertou aos seus discípulos das dificuldades que a igreja enfrentaria. Então disse aos seus discípulos: a seara é realmente grande, mas os ceifeiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros para a sua seara. Mateus 9, verso 37 e 38. Neste segundo passo, devemos ter um coração de servos e apresentarmos para o serviço e dizer como Isaías: eis-me aqui. Quando assumimos um compromisso com a nossa igreja, devemos entender que somos frutos de uma oração que nos trouxe para servir na obra do reino. Rogai, pois, ao Senhor da seara, que envie ceifeiros. Então, quem nos escolheu foi o Senhor. Assumir um compromisso e ser leal ao nosso chamado nos conecta e acende a chama para continuar como testemunhas de Jesus em sua obra. Seja ativo e faça o melhor, pois nosso serviço não será em vão. 1 Coríntios 15:58, Paulo escreveu: Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que, no Senhor, o vosso trabalho não é vão. 1 Coríntios 15:58.
Se apresente à liderança de sua igreja e diga: eis-me aqui. Passo número 3. Oração. Jesus nunca negligenciou essa responsabilidade. Ensinou que esse é o pilar que dá sustentação à vida espiritual de quem deseja ser seu discípulo. Lucas 22, verso 39 e 40, Jesus disse: Jesus saiu e, como de costume, foi para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o seguiram. Quando chegou ao lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. Não devemos descuidar de nossa carne e estar alerta aos seus impulsos contra a nossa aliança com o reino de Deus. Gálatas 4:24 diz: pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Não fique de fora. Sempre que tiver oportunidade de se reunir para oração e jejum, se apresente e se conecte nessa missão. Orar é a nossa maior necessidade e também um mandamento de Jesus. Quando ativamos nossa vida para servir ao reino de Deus, o inimigo ativa suas armas para nos impedir de progredir. Então, o que Jesus pediu a nós é mais importante do que tudo que possamos fazer naquele momento. Nós não estamos sozinhos, pois Jesus prometeu o maravilhoso Espírito Santo para nos ajudar nessa tarefa. Romanos 8:26 diz: da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas. Não sabemos o que devemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Se não há um movimento de intercessão em sua igreja, se apresente a Deus e diga: eis-me aqui. Seguindo esses 3 passos simples, nossa comunhão com o Senhor sempre estará ligado ao reino de Deus, em alto nível de intimidade, visão, comprometimento e lealdade aos nossos líderes e a Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. O próximo capítulo 5, uma família no coração de Jesus. Vamos falar de uma família muito especial que Jesus amava muito. Lázaro, Marta e Maria.